Amém, queridos, glória a Deus. Alguns avisos antes da palavra, rapidinho. Nosso culto é dinâmico, um culto de 1 hora, e aqui é alegria vê-lo aqui, vários rostos, glória a Deus. Depois eu quero cumprimentar todos ali no final. Mas um aviso muito importante, queridos irmãos e irmãs, nós temos destacado aqui, todos os domingos, das 7h30 às 8h30 da manhã, nós estamos num grande mover de oração chamado Manaim no Altar. Então, desde o início da pandemia, o Senhor nos direcionou para estarmos orando como liderança. Então, vem aqui algum dos presbíteros, porque um deles mora longe, o Sr. Josué faz parte do grupo de risco, não pode estar conosco, mas o André, presbítero Glilo, está aqui conosco orando, a nossa liderança, Ministério Feminino, Infantil, nós temos orado e clamado pela sua vida, pela igreja, pela pandemia, pela cidade. Então, você que quer orar, pastor, posso participar? Você é muito bem-vindo. Você fala, pastor, mas eu moro muito longe, eu quero orar nesse propósito na minha casa. Pode orar também, acorde mais cedo e dedique essa 1 hora na presença do Senhor, com certeza Ele estará te ouvindo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Um segundo aviso que eu quero destacar, no mês de outubro, nós teremos batismo e profissão de fé, e recebimento daqueles que vieram de outras igrejas, de outras denominações. Então, no mês de agosto, provavelmente depois da segunda quinzena de agosto ao mês de setembro, nós estaremos então trabalhando aquele discipulado básico, conversando com as pessoas que vão ser inseridas então, para que em outubro a gente faça uma grande festa em nome de Jesus. Então, se você que acompanha essa live, você que está aqui presente, ainda não foi batizado, ainda não fez a sua pública profissão de fé, ou você veio de outra igreja e quer ser recebido, ainda não foi recebido como um discípulo, uma discípula na igreja Manaim, nós queremos receber a todos e assim caminhar com você. Então procure o pastor Ricardo, o Maicon, um dos nossos presbíteros, algum dos nossos líderes, e dê o seu nome. E você que acompanha a live, quer conhecer a nossa igreja física, você também é bem-vindo, você também é bem-vinda, e se você quiser ser recebido também, deixe o seu contato que nós vamos até você, em nome de Jesus. Um outro aviso, queridos, é o culto presencial. Então nós estamos analisando, depois até temos que conversar com os nossos ministérios de mídia, louvor, a possibilidade de fazermos 2 cultos, porque hoje, glória a Deus, que nós tivemos lotação máxima. Eu tive que falar não para alguns irmãos com dor no coração, mas é a realidade, nós precisamos respeitar os nossos governantes. Se tem um decreto, nós precisamos cumprir, e para que todos tenham o cuidado, possam participar do culto da melhor maneira possível. Mas tem uma lista correndo no WhatsApp, você aí que nos acompanha, então já tem 22 inscritos. Se você quer participar domingo que vem, já deixa o seu nome, porque se tiver a demanda, passar aí algumas pessoas, a gente vai estudar a possibilidade de ter um segundo culto. Pode ser no período da manhã, provavelmente no período da manhã. Não é certo ainda, queridos, preste atenção, irmãos e irmãs. É apenas uma possibilidade, por isso que é muito interessante você já colocar o seu nome lá, se inscrever e garantir a sua vaga. E a gente conta, irmãos e irmãs, a gente está fazendo o possível, orando, visitando. Se você conhece alguém que está, de repente, distante da igreja nesse período, a gente não conseguiu chegar até ele ou até ela, nos procure. A gente tem visitado, os nossos presbíteros têm visitado, levado o quilo do amor, orado com as pessoas, e assim a gente tem buscado alcançar, atingir a todos, orando por todos, mas é necessário a compreensão de todos. Amém, queridos? A ideia, a visão que o Senhor tem colocado no nosso coração é sermos discípulos e discípulas do Senhor, aquele que está pronto para servir. Mas claro, a gente cuida uns dos outros também. Se tem alguém necessitado, nós iremos assim acolher, levar ceia, enfim, tudo que tiver que fazer para a glória de Deus. Amém. Então agora sim o momento da palavra. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 10. Você que está em casa também nos acompanha. Livro de Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 32, versículos de 1 ao 10. Um texto muito conhecido na história do Antigo Testamento, na história do povo de Israel. Livro de Êxodo, capítulo 32, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo
que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Verso 6: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pedimos a tua graça, a tua ação, Espírito Santo, sobre nós nessa noite. Já fomos tão abençoados durante os louvores, enquanto cantávamos, orávamos, o Senhor estava agindo no nosso meio, aleluia. Mas o momento da palavra também é tão importante, porque é o Senhor falando com o teu povo, é o Senhor falando, revelando a tua vontade aos teus filhos e filhas. Por isso eu me coloco, Pai, à disposição do Senhor. Usa a minha vida com autoridade e graça para ministrar a tua palavra àqueles que acompanham este culto de maneira presencial, a estes irmãos e irmãs que nos assistem agora nessa live e que, quem sabe, irão acompanhar depois. Mas ministra a tua palavra para a glória do teu nome. É assim que eu oro e também preciso dessa palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nessa noite nós iremos refletir sobre o seguinte título: qual Deus você adora? Qual Deus nós adoramos como igreja? Aqui é um grande texto, um grande pedaço, um grande trecho da palavra do Senhor, em que todos nós conhecemos, em que o povo de Israel se esqueceu de Deus e estava ali adorando um bezerro de ouro. Todos nós sabemos que há muitos deuses, preste atenção, entre aspas, há muitos deuses. Até mesmo no texto que nós lemos, a palavra deuses ali é D minúsculo, está falando de outro Deus, ou de outros deuses, a qual não é o Jesus, o Deus maravilhoso, sublime, da qual nós cultuamos, da qual nós sentimos a presença dele aqui, aí no seu lar, da qual nós o adoramos, da qual nós clamamos, sabemos que ele realiza milagres. São outros deuses, queridos irmãos e irmãs. É assim. Por isso que nós, conhecedores da palavra de Deus, temos que sempre alertar o povo e nos alertar, eu me incluo na fala, para aquilo que nós estamos fazendo na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada como filho e filha de Deus. No meio da trajetória podemos estar adorando outros deuses, pastor, é isso que o Senhor está dizendo? Sim, irmãos e irmãs, sim, é uma grande verdade, e é isso que nós queremos aprender. O ser humano foi criado para relacionar-se com Deus. Deus é um Deus relacional. Até mesmo o Danilo compartilhou isso na live de ontem. Enquanto nós não temos o nosso coração, preste atenção, preenchido por Cristo Jesus, sempre haverá um vazio em sua vida e em minha vida. Se Jesus não é a plenitude do nosso ser, se Jesus não é a razão da nossa existência, é certo que você e eu estaremos procurando outros deuses, da qual não tem poder nenhum para satisfazer a sua e a minha alma.
se Jesus ele não é o Senhor da nossa vida por completo, se ainda nesse momento de pandemia, da qual nós temos declarado, irmãos e irmãs, é o tempo da igreja se colocar de pé, é o tempo da igreja se colocar de pé no sentido de olhar para o alto e clamar pela presença de Deus. Se Cristo Jesus ainda não nos despertou para esse compromisso de ser um discípulo, uma discípula do Senhor, nós temos sim, podemos cair no erro, e eu me incluo na fala sempre, de estarmos adorando a outros deuses. Então qual Deus nós temos adorado? É isso que nós iremos refletir à luz desse texto nessa noite. Qual Deus você adora? Primeiro eu quero destacar, é o Deus bíblico ou é o Deus do nosso eu, das nossas vontades? Qual Deus a igreja brasileira tem adorado? Irmãos e irmãs, pensemos num contexto maior, não apenas como igreja local, denominação local, IPB Manaim, mas pensemos como igreja num todo. Qual Deus as igrejas brasileiras têm adorado? Será que é o Deus bíblico ou é o Deus do nosso eu, das nossas vontades? O Deus bíblico é aquele Deus que permanece sendo Deus em qualquer circunstância, aleluia. O Deus bíblico é aquele que merece a reverência, o testemunho, a gratidão, a honra, independente da situação, com pandemia ou sem pandemia, Ele é digno da nossa fidelidade, aleluia. Esse é o Deus bíblico. Não é só apenas de cantar aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, mas é uma verdade vivida, experimentada em nossas vidas, aleluia. O Deus bíblico é o digno de reverência e testemunho, Ele não é esquecido. O versículo 6 diz o seguinte: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Em outras palavras, irmãos e irmãs, o povo não estava nem aí para Deus, até mesmo porque eles estavam diante de um bezerro de ouro. O Deus bíblico, da qual nós precisamos adorá-lo, é um Deus que jamais será esquecido. Aleluia, isso é maravilhoso. E daqui a pouco, aqueles que estarão aqui, nós iremos ministrar a ceia, e todas as vezes que participamos da ceia, nós lembramos da obra de Cristo na cruz do Calvário, e aquilo que Ele fez por nós. Então o Deus bíblico, Ele é digno de reverência e testemunha, é um Deus que jamais pode ser esquecido na sua vida e em minha vida, meu irmão, minha irmã. Com pandemia, sem pandemia, com dificuldade ou sem dificuldade, nós continuaremos adorando a Cristo. Você pode dizer um amém aí? Amém, glória a Deus. Que me faz esperar, o Deus bíblico é um Deus que me faz esperar, mesmo que pareça demorar. Quantas vezes desistimos, quantas vezes murmuramos porque pensamos que Deus está demorando, que Deus está tardando. Senhor, o Senhor não vai fazer. Senhor, misericórdia, até quando? Preste atenção, olha que interessante. Moisés havia subido no monte 40 dias e 40 noites. Parece que é um tempo muito grande para quem estava ali. Ele era o líder daquele povo, a qual trazia, ele era o profeta de Deus. Deus falava com ele e anunciava a palavra de Deus ao povo. Mas 40 dias e 40 noites eles não conseguiram. Quem sabe, irmãos e irmãs, começamos a pandemia muito animados, e meses foram se passando, e a gente já disse isso aqui, acompanhávamos as lives, estávamos orando, o Manaim no altar, e pastor, vamos junto. Não estou dizendo que é você, estou falando que pode acontecer, estou falando que eu e você estamos inseridos nesse processo, e quem sabe nós vamos no meio da caminhada, passam 40 dias, 60, 90 dias, e a frieza vai tomando conta do nosso coração. O Deus bíblico da qual eu e você precisamos adorar é um Deus que nos faz esperar, mesmo que pareça demorar. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, mas eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor não parou de trabalhar, aleluia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Não conseguiram esperar 40 dias e 40 noites. O Deus bíblico, irmãos e irmãs, é um Deus surpreendente, é um Deus incomensurável. Ele faz mais do que penso, do que eu imagino. É o Deus do impossível, aleluia.
É o Deus da qual nós olhamos para a situação, para a circunstância e não temos resposta, mas Ele cria do nada, Ele faz do nada. É isso que Efésios capítulo 3, versículo 20 vai dizer: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! É um Deus vivo que tem prazer em se relacionar. Esse é o Deus bíblico. Atenta ao clamor de seus filhos e filhas, meus irmãos e irmãs. Esse é o Deus bíblico. Tem prazer em se relacionar com seus filhos e filhas. Relacionamento requer intimidade. Qual Deus nós temos adorado? Eu tenho intimidade com o meu Senhor? Eu conheço ao Jesus que eu sirvo? O Deus bíblico a qual eu e você precisamos adorar é um Deus que tem prazer em se relacionar. Aleluia! É um Deus que está atento ao clamor dos seus filhos e filhas, e Ele está ouvindo a oração da igreja, Ele está ouvindo as nossas orações. Aleluia! É um Deus insubstituível. Ele não divide a sua glória com ninguém. Esse é o nosso Senhor. Ele é insubstituível. Nada, meus irmãos e irmãs, que esse mundo nos oferece, nada daqui, conquistas, dinheiro, bens materiais que o ser humano tanto procura, nada irá preencher o vazio que há no coração do ser humano se não for Cristo. Por isso Ele é insubstituível. Ele não abre mão da sua glória. A glória é dele. Aleluia! Certa vez alguém já disse que existe um vazio no coração do ser humano do tamanho de Deus ou do tamanho de Cristo. É a grande realidade. O profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, destacou isso: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Qual Deus nós temos adorado como igreja, meu irmão, minha irmã? E eu coloquei uma imagem ali para que refletimos. Quando Cristo é o nosso Senhor, quando nós estamos adorando ao único digno de receber a nossa adoração, a nossa reverência, Ele toma conta do trono do nosso coração. Ou seja, a nossa essência, todas as nossas vontades, a nossa vida está, Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida. Então eu pergunto para você e para mim: quem ocupa o trono do seu coração? Quem está ocupando, meu irmão, minha irmã, durante esse período, ou quem sabe de algum momento na sua vida e na minha vida? Quem está ocupando o trono do nosso coração? Será que é Jesus? Ou será quem está no trono do nosso coração é o nosso eu? São as nossas vontades? Quem sabe quem está no trono do seu coração é você mesmo. Sou eu mesmo, agindo na força do nosso braço, segundo a nossa inteligência, segundo a nossa capacidade. Por isso, irmãos e irmãs, temos muitos bezerros de ouro inseridos na vida dos cristãos. Essa é a grande verdade. Temos muitos bezerros de ouro, muitos deuses sendo adorados. Deus disse através do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, texto que nós lemos há pouco: Ele é insubstituível. A minha glória eu não divido com ninguém. Aleluia! Qual Deus eu e você temos adorado? Se eu e você temos adorado o Deus bíblico, o Deus verdadeiro, nós temos o fruto do Espírito. Na verdade, se o fruto do Espírito ainda não faz parte da nossa vida, qual Deus nós temos adorado? Se nós adoramos a Cristo, nós somos filhos e filhas dele, não é isso? A irmã Marta compartilhou na live: aquele que está ligado na videira, esse dá muito fruto. E qual é o fruto que nós temos dado? Qual Deus nós temos adorado, meus irmãos e irmãs? Se nós não temos o fruto do Espírito, nós não estamos adorando ao Jesus verdadeiro. Se nós não temos o fruto da mansidão, da longanimidade, da alegria, da mansidão, do domínio próprio, não é o Jesus bíblico, não é o Jesus que ressuscitou, que vive, que nós temos adorado. Mas quem sabe é o Jesus que foi pregado a nós. Quem sabe é o Jesus que nós personalizamos segundo a nossa maneira. Quem sabe é o Jesus que nós idealizamos. Um Jesus que não está preocupado com o que vão pensar. Um Jesus que não é esse o Jesus bíblico da qual a palavra de Deus nos revela. Eu quero ler esse texto com vocês. Se você quiser acompanhar, você que está em casa também. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual Jesus nós temos adorado? Infelizmente, irmãos e irmãs, muitas vezes nós vemos essa realidade. Será que temos adorado Jesus ou temos adorado o Deus do seu umbigo, do nosso umbigo, o Deus dos nossos prazeres, o Deus das nossas frustrações, o Deus da individualidade, o Deus da dúvida, o Deus da dureza de coração, o Deus das nossas teorias, o Deus dos nossos conceitos? Preste atenção, versículo 4, ainda em Êxodo capítulo 32. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, preste atenção: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Sabe o que quer dizer aqui, irmãos e irmãs? Esse povo tinha uma memória curta, mas muito curta. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus havia realizado milagres. Deus envia Moisés para, através dos sinais, das pragas, das 10 pragas, libertar o povo das mãos de Faraó. O povo experimenta milagres. Deus está fazendo, Deus está realizando. 40 dias e 40 noites, muito tempo, não podem esperar. Pedem então para que Arão faça aquele bezerro de ouro e começam a adorá-lo, e ainda declaram: são estes os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Preste atenção, queridos, porque parece que nós também muitas vezes estamos declarando essas mesmas verdades de outras maneiras. É Jesus que te alcançou, é Jesus que te libertou das trevas, é Jesus que nos ama, é Jesus que nos perdoa, é somente Cristo que nos faz ser melhores todos os dias, aleluia. Mas muitas vezes parece que nós estamos declarando que os nossos deuses, a quem nos tirou das trevas, é a força do nosso braço, é a nossa capacidade teológica, é a nossa argumentação bíblica. Nós nos esquecemos que o Senhor, quem nos resgatou, foi Cristo, e é somente através da cruz dele que nós podemos ser pessoas melhores, aleluia. É somente através da obra de Cristo que eu e você podemos ser igreja. É somente através da obra de Cristo que eu e você podemos viver a pandemia, sendo luz desse mundo, sal da terra, aleluia. Muitas vezes declaramos: é o nosso dinheiro que fez essa situação, foi o recurso, foi o plano de saúde, foi aquele médico, foi aquele irmão, aquela irmã. Meu irmão, minha irmã, volto a frisar: Deus é insubstituível, Ele não divide a sua glória com ninguém. Que eu e você não tenhamos uma memória curta. Saiba de onde você saiu. Eu também preciso lembrar de onde eu vim. Se não fosse Cristo, eu estaria condenado, perdido, vazio, sem motivação de vida, sem propósito nenhum. E é somente por Ele, através dEle, que eu e você somos uma pessoa, um homem, uma mulher melhor todos os dias. Amém, queridos? Que não venhamos declarar: pastor, foi tal situação, se eu não dedicasse tempo, se eu não fizesse aquele curso, eu não teria esse salário, se eu não fizesse tal coisa, se eu não fizesse isso. Não, queridos, a glória é de Cristo e somente de Cristo. Se eu e você temos declarado isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que possamos lembrar quem nós somos, quem nós éramos sem Cristo, e agora quem nós somos com Ele. Se somos melhores que qualquer pessoa, que quem sabe julgamos que também já estamos fazendo errado, não é porque somos melhores, é porque Cristo está em nós, e sem Ele miseráveis somos. São estes os teus deuses. Que povo de memória curta, irmãos e irmãs, e muitas vezes também agimos assim, porque vamos crescendo, caminhando, e vamos nos enchendo de situações, de coisas que a palavra de Deus não está revelando. 40 dias e 40 noites, e o povo se esqueceu quem era o verdadeiro Senhor. Qual Deus nós temos adorado? Eu quero encerrar com vocês nessa noite, aplicando 3 verdades na nossa vida à luz desse texto. Primeiro, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter postura. Se eu e você
adoramos a Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, aquele que vive. Não importa o tempo, não importa a situação, não importa o problema, não importa se é a pandemia ou não, não importa a dificuldade financeira, nós continuaremos rendendo a glória a Ele. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Mas precisamos ter postura. Preste atenção ao versículo 1 e 2. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Arão não teve uma postura, não teve caráter. Arão se corrompeu ali na primeira adversidade. Moisés estava longe e deixou Arão como responsável. Arão não conseguiu ter postura para falar não para aquelas pessoas. Ei, preste atenção, vocês estão errados. Moisés foi, mas ele vai voltar, mas Deus continua sendo Deus, aleluia. Quem sabe Deus não está falando agora durante esses 40 dias e 40 noites, porque a revelação de Deus era através dos profetas. Hoje nós temos livre acesso porque o véu foi rasgado, mas o povo estava ali procurando algo para satisfazer o seu coração. Arão não teve uma postura, meu irmão, minha irmã, e quantas vezes nós precisamos ter uma postura diferente e também não temos. Arão olhou para a dificuldade, primeira resposta ele foi: tá bom, tragam as argolas de ouro, vamos fazer, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Quantas vezes pessoas chegam diante de nós e nós precisamos ter postura e negligenciamos a palavra de Deus. Se eu e você adoramos ao Jesus verdadeiro, nós precisamos ter postura. Mas há uma segunda verdade para nós nessa noite: nós precisamos também ouvir a voz do Espírito Santo. Versículos de 2 a 5, o 2 eu já li, mas vou ler novamente. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Que voz, irmãos e irmãs, Arão estava ouvindo? Não era a voz de Deus, era a voz da multidão, era a voz do barulho, era a voz da idolatria, era a voz vazia, era a voz da insatisfação, da murmuração, mas ele não estava ouvindo a voz do Espírito Santo, ele não estava ouvindo a voz de Deus. Vamos fazer assim: amanhã será festa ao Senhor. Quantas vezes vemos algo acontecendo e achamos que Deus está abençoando, Deus está fazendo, mas é a voz do Espírito Santo para você e para mim? É a voz, é a direção de Deus para a sua vida? Deus confirmou essa situação? Ouvi alguém dizendo certa vez que quantos problemas teríamos evitado, se eu não me engano foi um post de Facebook, quantas situações seriam resolvidas se nós, antes de qualquer decisão, parássemos para orar e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Qual Deus nós temos adorado, queridos? É o Deus bíblico ou é o Deus das nossas vontades? Se é o Deus bíblico, nós temos parado para ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Aleluia, amém, glória a Deus. Terceira e última verdade para nós nessa noite: além de ter postura, além de ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ter consciência da ira de Deus. Versículos 7 ao 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos e irmãs, eu orando à luz desse texto, eu ia passar batido em cima do versículo 10, daria ênfase a outras verdades, mas é uma grande realidade também. Não é para que eu e você saiamos daqui nessa noite com peso, com medo de Deus, no sentido, nossa Deus, não, mas é um alerta de Deus para toda a igreja, e eu me incluo nessa fala, amém, queridos?
nós precisamos ter consciência, ter postura, ouvir a voz do Espírito Santo, mas Deus é insubstituível, Ele não divide a sua glória com ninguém. Se o dinheiro tem ocupado o nosso coração, o lugar de Deus, Deus estará também irado conosco. Deus quer chamar a nossa atenção. Se é o problema, se é a dificuldade, quem está no trono do nosso coração? Deus estava dizendo para aquele povo: esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo de duro coração, é um povo incrédulo. Então é o momento, meu irmão, minha irmã, é o momento da igreja realmente viver experiências maravilhosas com o Senhor. É o tempo da igreja realmente voltar-se ao Jesus verdadeiro, a essência da adoração, a essência da oração da palavra, e viver o evangelho vivo, ser voz para esse mundo tão perdido, tão terrível, tão inseguro, que todos nós não sabemos onde vai dar a pandemia, a vacina, todo e qualquer problema. O que sabemos é que Jesus é Senhor e continua sendo o Senhor único, Deus vivo, santo, suficiente. Amém, queridos? Glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, você que está aqui. Eu quero orar à luz desse texto com você, encerrando essa mensagem. Você que está em casa também, feche os seus olhos, mas não ore, não fique ouvindo a oração do pastor, mas que você também possa estar orando agora. Jesus está falando ao nosso coração, Jesus está dando uma palavra para nós como igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra nos ensina. Qual Deus nós temos adorado? Senhor, se nós estamos adorando o Deus das nossas individualidades, Pai, se o coração servo, o coração de um discípulo, uma discípula ficou lá atrás, eu quero ser servido, eu não concordo, eu não quero fazer isso, eu faço isso, ou eu só olho para o problema, eu não vivo o evangelho verdadeiro, eu não prego a Cristo. Será que eu estou adorando o Jesus verdadeiro, fiel, maravilhoso? Pai, não nos deixe ter uma memória curta. Pai, que não venhamos achar Jesus, Espírito Santo, que quem sabe porque estamos num lugar privilegiado, numa casa boa, ou quem sabe porque temos acesso a plano de saúde, ou conhecemos pessoas, é isso que tem nos capacitado a vencer essa pandemia. Não, Senhor, ou qualquer outra situação na nossa vida, mas é somente a Cristo, é somente Jesus, aquele que nos livra, aquele que nos fortalece. É somente Jesus que nos trouxe vida eterna, que nos resgatou do Egito, simbolizando a velha vida, e nos transformou numa nova criatura. Aleluia, Jesus. O povo de Israel declarou: são estes os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Estavam iludidos, cegos. Não nos deixe, Pai, ficarmos cegos, incrédulos, com o coração endurecido. Aviva a Tua obra em nós, nos ajuda a ter postura, nos ajuda a ouvir a Tua voz, e nos ajuda também a lembrar que o Senhor também se ira, o Senhor também não divide a Sua glória com ninguém, e nos ajuda a despertar. Liberta-nos da nossa preguiça espiritual, nos encoraja a viver ainda mais para o Senhor. Pai, nos encoraja a viver ainda mais de maneira profética esse mundo, orando, crendo que o Senhor continua alcançando vidas, orando, abençoando pessoas, intercedendo, sendo verdadeiros intercessores e intercessoras. Aleluia. Problemas todos nós teremos, lutas e dificuldades passamos, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos auxilia, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor não desiste de nós, e o Senhor continua trabalhando na nossa vida. Aleluia, Senhor. Então nos encoraja nessa noite a vivermos para a Tua glória, a Te adorarmos em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Assim oramos e pedimos: Espírito Santo, aplica esta palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode se sentar, que está aqui. Nós queremos dar a bênção àqueles que estão em casa, porque logo após o encerramento da live nós teremos um momento da ceia. Então mais uns minutinhos aí, irmãos e irmãs. Então a você que nos acompanha, obrigado. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações. Esse mês tem novidade, Pensamentos de Fé. São vídeos que estarão disponíveis na segunda, quarta e sextas. Pensamentos de fé, temas teológicos. Tem o vídeo do Ministério Infantil, que está sendo uma bênção, irmãos e irmãs. As crianças interagindo com os pais. E você que tem filho, filha, ou neto ou neta, e não tem acompanhado, você está perdendo, porque é um material maravilhoso, preparado com muito amor e carinho. Então interaja, continue conosco, acompanhe as lives e vamos juntos em nome de Jesus. Então
Então você que está em casa, receba a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus Pai, a comunhão, a presença e a amizade do Espírito Santo continue com todos os filhos e filhas de Deus, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Amém.